O que nós fazemos nunca é compreendido, mas somente louvado ou condenado. A Gaia Ciência, Friedrich Nietzsche, 1882. E se tudo que você vive hoje, cada pensamento, cada escolha, cada arrependimento tivesse que se repetir exatamente da mesma forma, por toda a eternidade? Essa é a provocação radical de Nietzsche com a ideia do eterno retorno. Mas e se essa repetição não for apenas filosófica, e sim psicológica? E se você estiver condenado a repetir padrões psicológicos que nem sabe que existem? Nesse vídeo, vamos mergulhar fundo, do abismo de Nietzsche à profundidade da psicanálise, para entender se estamos realmente vivendo ou apenas repetindo padrões. Essa jornada de autoconhecimento continua. Curta, se inscreva e vamos juntos. O eterno retorno é uma das ideias mais profundas e provocativas da filosofia de Friedrich Nietzsche. Em essência, trata-se da hipótese de que tudo o que acontece na vida, cada dor, alegria, decisão e acontecimento, retornará infinitamente, da mesma forma, pelo resto da eternidade. Ou seja, viveríamos a mesma vida, com todos os seus detalhes, uma e outra vez, sem fim. Nietzsche apresenta essa ideia não como uma certeza física ou cosmológica, mas como um teste existencial. Ele pergunta: e se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse: esta vida, tal como a vive agora, terás de vivê-la ainda uma vez e inúmeras vezes para sempre? A questão que ele propõe não é sobre a verdade científica da repetição, mas sim sobre o valor da nossa própria vida. Você ama tanto sua existência a ponto de querer vivê-la eternamente, exatamente como ela é? Esse princípio funciona como uma provocação filosófica. Ele convida o indivíduo a refletir sobre suas escolhas, seus arrependimentos e seu modo de viver. Se tudo retornasse, seria você capaz de afirmar sua vida por completo, sem negar nada dela? Nietzsche valoriza essa atitude afirmativa diante da vida, uma disposição que ele chama de amor fati. O amor fati é um conceito central na filosofia de Friedrich Nietzsche que pode ser traduzido como amor ao destino. Para Nietzsche, viver com amor fati significa aceitar a vida exatamente como ela é, com todas as alegrias, dores, perdas e vitórias, sem desejar que nada fosse diferente. Esse amor ao destino não é uma simples resignação, mas uma afirmação ativa da existência. Nietzsche propõe que devemos abraçar cada momento da vida, inclusive os mais difíceis, como parte essencial do nosso crescimento e força. É nesse espírito que ele afirma não querer nada diferente, nem no futuro, nem no passado, nem por toda a eternidade. Em resumo, amor fati é a arte de dizer sim à vida por inteiro, encontrando sentido até no sofrimento, e transformando cada experiência em combustível para a própria evolução. Um ser verdadeiramente livre, o ser humano forte e criador, é aquele que abraça a vida em sua totalidade, sem buscar consolo em promessas de outra existência ou salvação futura. Ele diz sim à vida, mesmo quando ela é trágica, e transforma o eterno retorno em uma ética do presente, viver de tal forma que se possa desejar que cada instante se repita eternamente. Essa teoria, à primeira vista, pode parecer abstrata ou distante da vida prática. Afinal, o que significa viver uma vida que se repetiria eternamente? Como isso afeta nossas escolhas diárias, nossos arrependimentos, nossas paixões e nossos fracassos? Nietzsche propõe que, se cada instante da nossa vida tivesse que ser vivido exatamente igual por toda a eternidade, isso exigiria de nós um novo tipo de consciência, uma que valoriza o presente e assume total responsabilidade pelo modo como vivemos. E é justamente aí que essa ideia se torna prática e transformadora. Vamos olhar para exemplos reais e simbólicos de como o eterno retorno se manifesta em nossa vida cotidiana. Pense em relacionamentos que se repetem, com pessoas que parecem ter o mesmo padrão de comportamento. Tenho certeza que você conhece alguém que passa por isso. Você já teve a sensação de estar vivendo o mesmo padrão de relacionamento várias vezes, com pessoas diferentes, mas com os mesmos conflitos? Nietzsche diria que isso é um retorno ao mesmo, não por destino ou azar, mas porque ainda não rompemos com o modo antigo de agir, pensar ou escolher. Vivemos no automático, reproduzindo os mesmos erros,
desejos e expectativas. Levando em consideração a proposta do suposto demônio, pergunte-se: você suportaria viver esses relacionamentos eternamente? Com todas as brigas, silêncios, desculpas e reencontros? Se a resposta for não, talvez seja a hora de quebrar o ciclo, ou transformar sua forma de amar. Uma outra coisa que acontece com a maioria das pessoas são as escolhas profissionais movidas pelo medo. Muitas pessoas seguem carreiras que detestam, mas continuam ali por medo da mudança, por conforto ou pelo desejo de aprovação social. Ao fazer isso, repetem todos os dias um pequeno sofrimento, como se dissessem sim a um destino que na verdade rejeitam. Nietzsche provocaria o indivíduo: você escolheria esse mesmo trabalho, com esse mesmo tédio, pressão e desconexão, para viver eternamente? Se a resposta for negativa, você está vivendo em negação da vida, um niilismo disfarçado de estabilidade. Um antídoto para isso seria talvez transformar o seu trabalho em algo que você escolheria 1000 vezes. Ou então ter a coragem de criar um novo caminho, ainda que ele pareça incerto. Um outro fantasma que assombra a psique humana é viver à sombra de arrependimentos constantes. Viver preso ao arrependimento é negar a vida tal como ela foi e como ela é. Muitas pessoas dizem: ah, se eu pudesse voltar atrás. Mas o eterno retorno exige que aceitemos cada escolha, inclusive as erradas, como parte essencial da nossa história. Nietzsche não está dizendo que devemos ignorar os erros, mas sim que precisamos amá-los como parte do nosso destino, amor fati. O desafio é tornar a própria falha algo que fortaleça, transforme, ensine. Não querer apagar o passado, afinal isso ainda é uma seara vista como inalcançável pela nossa civilização. Ao invés disso, pergunte-se: como posso fazer com que até os meus erros mereçam ser vividos novamente? Acordar, trabalhar, comer, dormir, repetir, muitos vivem assim, sem paixão, sem presença, apenas esperando o fim de semana ou as férias. Isso é o eterno retorno vivido no modo inconsciente, uma repetição sem consciência, sem escolha. Mas você já pensou em escolher e organizar a sua rotina com lucidez? Transformar seus dias em criação? Dá sentido ao que parece banal. Esse é o ponto que Nietzsche tenta esclarecer. A dor faz parte da vida. Mas em vez de tentar fugir da dor ou anestesiá-la, devemos integrá-la à nossa história como parte essencial da nossa força. Você já sofreu uma perda, uma traição, um fracasso? E mesmo assim, não se tornou alguém mais profundo, mais consciente, talvez até mais compassivo? Abraçando a sua dor como algo que você escolheria novamente, pois foi ela que o tornou quem você é. Diga sim até ao sofrimento, se ele fizer parte de uma vida com sentido. No centro da teoria do eterno retorno está uma crítica feroz à visão linear do tempo herdada da tradição judaico-cristã. Um começo, criação, um meio, vida terrena, e um fim, redenção, céu ou juízo final. Essa linha do tempo é também a base das ideologias modernas de progresso, a crença de que a história caminha rumo à melhora contínua da humanidade. Nietzsche nos confronta com uma concepção radical de tempo, não linear, não progressiva, mas circular. Um eterno retorno sem começo nem fim, sem direção para um além redentor. Nesse ciclo infinito, tudo o que foi, cada dor, cada alegria, cada erro, cada instante, retorna eternamente, exatamente como aconteceu. Não há redenção futura, nem um juízo final que salvará os justos ou punirá os culpados. O tempo nietzschiano destrói a ilusão de progresso acumulativo, de um sentido externo que justifique o sofrimento ou recompense a virtude. Esta visão abala profundamente a tradição ocidental, baseada na esperança, na salvação, na ideia de que as coisas melhorarão. Para Nietzsche, essa esperança é uma forma de fuga, um niilismo passivo que recusa a vida como ela é. O eterno retorno, ao contrário, exige a coragem de afirmar o presente. Ele nos força a perguntar: se tivesse que viver esta vida infinitas vezes, desejaria isso? Não há escapatória. Ou aprendemos a dizer sim à vida como ela é, com suas imperfeições e repetições, ou a rejeitamos por completo. O valor da existência, então, não está em algum além prometido,
mas na intensidade com que habitamos o instante, aqui e agora. A vida só adquire sentido quando somos capazes de desejar que ela se repita eternamente. Para superar as mazelas dessa teoria nietzschiana, o indivíduo precisa de uma força interior monumental, aquilo que Nietzsche chama de vontade de poder, a capacidade de afirmar a vida em sua totalidade e criar sentido mesmo diante do caos. Essa vontade não busca justificativas externas, ela cria valores, formas, interpretações. Ao lado dela está o conceito de amor fati, o amor ao destino. Não apenas aceitar o que acontece, mas amar cada evento, cada desgraça e cada triunfo, como se você mesmo tivesse escolhido tudo aquilo. É a disposição de dizer sim a tudo, até ao que parece mais trágico e sem sentido. O eterno retorno também é o antídoto de Nietzsche contra o niilismo, a sensação de que nada tem valor, de que tudo é vão. O niilista vê a vida como um erro, algo a ser corrigido ou transcendido. Já o pensador do eterno retorno é aquele que transforma o absurdo em beleza, o sofrimento em criação, a finitude em eternidade. Nietzsche acreditava que o mundo moderno estava dominado por um niilismo passivo, uma recusa da vida que ainda se disfarçava de moral, ciência ou ideologia. A tarefa do filósofo, do espírito livre, é justamente superar esse niilismo pela afirmação trágica da existência, e o eterno retorno é o critério dessa superação. Sim, encarar a vida como uma obra de arte. Não há segunda chance, não há ensaio, não há perdão divino. Cada ato deve ser vivido com a consciência de que ele retornará eternamente. Isso exige responsabilidade radical e, ao mesmo tempo, uma profunda liberdade criativa. O que você faria se soubesse que tudo voltará exatamente como agora? Isso transforma cada instante num palco de decisão ética e estética. Em última instância, o eterno retorno não quer nos aprisionar no tempo cíclico, mas nos libertar da ilusão de que há algo fora da vida que lhe confere valor. Ele quer que nós mesmos sejamos a resposta à pergunta pelo sentido. Curtiu o nosso conteúdo? Deixa seu like e se inscreve para mais reflexões profundas. Obrigado.